Olá, seja bem-vindo a este canal, um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que eu sigo aprendendo diariamente, que é a palavra do Senhor. Se você gostar dos conteúdos, te peço que se inscreva neste canal, não deixe de compartilhar os vídeos se forem interessantes para você e também comente aqui embaixo se você concorda, se você não concorda, deixe seu comentário que vai valer muito para a gente, tá bom? O que eu quero compartilhar com você hoje está lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, onde ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É verdade que todo o primeiro contato que nós tivemos com o Eterno vem a partir do ouvir. Ouvimos falar de Jesus, recebemos a sua mensagem, alguém pregou o Evangelho para nós. Só que o Senhor não quer que nós o conheçamos simplesmente de ouvir falar. Ele quer que nós o busquemos mais intimamente. E sobre o conhecimento de Cristo, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, os versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: olha, daqui por diante, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. E se conhecemos a Cristo segundo a carne, contudo, já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa passagem fala sobre a transformação, que é a essência do Evangelho. Conhecemos a Cristo para sermos transformados. E o pleno conhecimento de Deus nos leva a uma constante transformação. O que nós entendemos é que não há conhecimento sem transformação. Logo, se eu não fui transformado, eu ainda não conheci a Cristo de verdade. Há pessoas que conhecem Jesus de perto e até mesmo de uma forma íntima, mas ainda não provaram do seu poder transformador. Veja o que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 7, sobre essas pessoas. Ele diz que elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Outro fato interessante foram os irmãos de Jesus. Sim, Jesus teve irmãos. Vejamos que em Mateus capítulo 1, ali quando o anjo vem a José em sonhos, e ele desperta desse sonho, a Bíblia diz que ele não conheceu a Maria até que ela desse à luz ao seu primogênito. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, a Bíblia até menciona os nomes dos irmãos de Jesus. Mas eu não quero dar ênfase a isso. Eu quero deixar claro é que mesmo os seus irmãos, os seus familiares não acreditaram no Evangelho de Jesus naquela época, ou seja, eles não se interagiram totalmente no momento ministerial de Jesus na terra. Aí nós vemos mais à frente, até lá no livro de Atos, que esses irmãos não somente creram no Evangelho de Cristo, na sua ressurreição, mas eles começaram a pregar também o mesmo Evangelho, começaram a pregar essa mensagem transformadora de Jesus. O que nós percebemos é que os irmãos de Jesus e seus parentes, pessoas mais próximas dele, não conheciam profundamente, por mais que sejam pessoas carnais próximas, não conheciam profundamente, porque não entendiam ali o seu ministério. Isso nos revela que o que o Senhor quer nos mostrar sobre o conhecimento de Deus é algo que vem do alto. Nós observamos lá em Mateus capítulo 16, que quando Jesus comissiona esses discípulos para saírem pregando o Evangelho, as boas novas, e eles voltam, o Senhor Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? O que estão falando a respeito de mim? Aí eles falaram: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Isaías, Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Vocês estão perto de mim, vocês estão junto comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro ele responde: tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que está no céu. Aprendemos que o profundo conhecimento de Deus é revelado em nossas vidas através do Pai. O profundo conhecimento de Cristo nos é revelado a partir do que o Senhor Deus nos dá, do que o Senhor Deus nos proporciona. E isso só acontece a partir do nosso interesse em conhecê-lo mais profundamente, em buscá-lo através da sua palavra e da revelação do próprio Espírito Santo. E nós até podemos perguntar: mas como eu vou saber que eu conheço a Cristo de verdade? A palavra nos diz que esse conhecimento nos traz uma transformação.
se eu o conheço de verdade, há uma transformação na minha vida, há uma transformação na minha casa, na minha família, há uma transformação de dentro para fora. Mas se ao conhecer a Cristo a minha vida continua sendo a mesma, eu ainda não o conheci de verdade. Porque Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Precisamos estar em Cristo, com Cristo e viver para o Senhor Jesus Cristo. Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe, te dê graça e paz, abençoe sua casa, sua família. Se esse vídeo fez sentido para você, te peço que você comente, compartilhe, também deixe o seu like e assim vai estar nos ajudando a crescer cada vez mais e continuar espalhando o Evangelho de Cristo. Deus abençoe e até a próxima.